Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a continuidade da nossa aula sobre o TPI, o Tribunal Penal Internacional, essa aula super interessante, que pouco se comenta no banco das faculdades, mas que é muito legal de saber e cobra em alguns concursos, como do Ministério Público Militar. Vamos lá? Permitam-me, então, compartilhar com vocês alguns slides que eu preparei com muito carinho para vocês sobre o TPI. Meus amigos, essa foto é aqui do TPI, localizado em Haia, nos Países Baixos. Na aula passada, a gente falou por que a gente não fala Holanda no direito internacional, porque a gente fala Países Baixos. Confere a aula anterior aí para você ver e se ligar. Está na primeira aula sobre o TPI. O Estatuto de Roma é o tratado que institui o TPI. Ele foi assinado em 1998, lá em Roma, mas só entrou em vigor em 2002, depois de 60 países ratificarem o tratado, incluindo o Brasil, que aderiu a esse tratado e o incorporou no seu direito interno por meio de um decreto presidencial. Vimos também que o TPI ele tem jurisdição sobre pessoas, e só pessoas maiores de 18 anos. Então, menores de 18 anos não são julgados pelo TPI. Vimos também que o TPI ele se diferencia de outros tribunais internacionais, como, por exemplo, o Tribunal para Ruanda ou para ex-Iugoslávia, que foram tribunais criados ad hoc. O que significa essa expressão em latim? Ad hoc, para o ato, para julgar aqueles crimes. Houve os crimes contra a humanidade, houve o genocídio, e criaram-se os tribunais para julgar esses crimes. O TPI é diferente, o TPI é permanente, ele é um tribunal prévio, ele já existe. E os crimes que vierem a ocorrer, crimes de guerra contra a humanidade, genocídio, que foram crimes que a gente falou nas aulas passadas, esses crimes que vierem a acontecer, aí sim serão julgados pelo TPI. Então, o TPI se diferencia desses antigos tribunais, por isso também. O TPI se distingue também da Corte Internacional de Justiça da ONU. A Corte Internacional de Justiça é o tribunal da ONU e ela julga conflitos entre os estados. Ela não julga pessoas. Ela julga conflitos de natureza civil, questões ambientais, disputas ambientais entre os estados, indenização, fronteiras, tudo isso é a Corte Internacional de Justiça que julga. Já o TPI é criminal e para pessoas. Perfeito? Então, na aula passada também falamos dos princípios que regem o TPI. O princípio da complementariedade, também chamado de subsidiário, quer dizer, o TPI é complementar à jurisdição nacional dos seus Estados-membros. Ou seja, o TPI só vai atuar se o Estado-membro não julgar aquele responsável pelos crimes que aconteceram no seu território. Ou se fizer um julgamento fake, quer dizer, fez de conta que julgou, e aí o TPI vai agir. Senão, o primeiro responsável é o Estado-parte. Ele que pode julgar seus nacionais, apenas se notar que o TPI atua. Esse é o princípio da complementaridade ou subsidiariedade. Outro princípio do TPI também, que vimos na segunda aula, é o princípio da cooperação internacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que o TPI necessita da cooperação dos seus Estados-partes. Hoje, mais de 120 estados ratificaram o Estatuto de Roma. E eles se obrigam, quando ratificam o tratado, que ratificam sem reservas, quer dizer, sem ressalva, ou aderem ou não aderem, não pode fazer reserva. Quando ratificam, eles são obrigados a cooperar. Por quê? O TPI não tem uma polícia judiciária. O TPI não tem a sua própria polícia para investigar a pessoa. Quem faz isso? São os tribunais. Então, os Estados-partes, desculpa. Então, são os Estados-partes que cooperam com o TPI. Vimos aqui um caso bem emblemático, é o julgamento do ex-presidente do Sudão, o Omar al-Bashir, por crimes contra a humanidade que aconteceram lá. O Sudão tem que cooperar e entregar o seu ex-presidente para julgamento perante o TPI, que há mandados de prisão contra al-Bashir há mais de 10 anos expedidos pelo TPI, aguardando a entrega dele para poder ser julgado, porque o TPI não julga a revelia, só na presença do acusado. Perfeito? Vimos ainda, nas aulas passadas, os crimes que o TPI julga.
crime de genocídio, crime de guerra contra a humanidade e o crime de agressão. E vimos o que significa cada um desses crimes. Vimos também que esses crimes não prescrevem, não adianta ficar olhando para um ampulheta esperando o tempo passar. A qualquer tempo, o TPI pode sim julgar esses crimes. Tudo bem? Então, vamos lá. Vimos na aula passada também quem pode iniciar uma investigação no TPI. O próprio Estado parte pode iniciar essa investigação, o Estado que já é membro do TPI pode entregar, falar assim, olha, a minha administração da justiça está falida, minha justiça está falida, julgue aí o TPI, que eu não tenho condições de julgar isso. É um presidente, é um figurão, não temos como, e o TPI vai atuar. Também pode ser o procurador-geral, né, o gabinete do procurador-geral junto ao TPI, o Ministério Público, que inicia, ou pode ser também por iniciativa do Conselho de Segurança da ONU, aquele conselho formado pelas 15 maiores potências, né? 5 assentos permanentes das grandes potências e 10 temporários que fazem rodízio. Então, o Conselho de Segurança pode referir um fato, um caso ao TPI. O que é referir? Comunicar. E o procurador-geral, esse cara aqui, vai decidir se abre ou não a investigação no processo. Perfeito? Vamos agora para a matéria nova, a matéria que nos interessa para a aula de hoje. Olha aqui. Quais são os órgãos do tribunal? Como é composto? Do que é composto o TPI? O TPI é composto pela presidência, um juiz-presidente do TPI. Ele tem uma seção de instrução que investiga os fatos, que apura, uma seção de julgamento, em primeira instância, e uma seção de recursos. Tudo bem? Então, investigação, julgamento, recurso. O gabinete do procurador, que é o procurador-geral, o Ministério Público, e a secretaria. Então, a presidência são os juízes, tudo bem? E há um juiz-presidente. Então, vamos falar um pouco do procurador-geral do TPI. Atualmente, foi eleito um advogado britânico, o Karim Khan, 50 anos, jovem, e ele foi eleito para um mandato de 9 anos, sem possibilidade de recondução. Ele avalia a admissibilidade de um caso, ele pode avocar o caso de um Estado. Quando ele vê que o Estado está de brincadeira, ele pode chamar ou não esse caso para ser julgado pelo TPI. Lembra da complementaridade? Então, esses princípios estão aqui no TPI. O tribunal não pode julgar uma pessoa que já tenha sido julgada por outro tribunal. Porém, se nesse tribunal aconteceu isso daqui, o julgamento teve por objetivo subtrair o acusado à sua responsabilidade criminal, ou seja, um julgamento fake, na verdade foi para inocentar, não foi conduzido de forma independente e parcial, um juiz independente e parcial, né, com as garantias, ou ele, no caso concreto, se revelou incompatível com a intenção de submeter a pessoa à ação da justiça. Aí, o procurador do TPI pode me dar aqui esse caso que nós vamos julgar. Antes desse advogado britânico, do Karim Khan, esse procurador-geral era a Fatou Bensouda. A Fatou foi ótima, atuou por 9 anos de forma muito independente, muito corajosa. E a Fatou ousou abrir um processo contra os Estados Unidos por crimes cometidos por soldados americanos no território afegano, na guerra do Afeganistão. Crimes sexuais, estupros, uma série de casos. E a Fatou peitou os Estados Unidos e abriu essa investigação por crimes de guerra, né? Segundo ela, havia provas suficientes de que agentes da CIA e militares cometeram tortura, estupro e violência sexual contra civis. E chamou para julgar, porque os Estados Unidos não julgou essas pessoas. O que aconteceu com a Fatou? Os Estados Unidos revogaram o visto dela, ela não pode entrar nos Estados Unidos, né? Então, uma retaliação à pessoa da Fatou, o que, em último caso, é também uma retaliação a todo o TPI. Isso atrapalha a independência do procurador-geral, isso intimida, não é? O seu julgamento. Enfim, a Fatou já acabou o mandato dela, continua com a sanção, e agora temos esse advogado britânico na Procuradoria-Geral do TPI. O TPI confere ao Procurador-Geral, ao Ministério Público, a independência
é um órgão autônomo do tribunal, não está vinculado, ele pode examinar, investigar à vontade, não vai cumprir ordens externas do tribunal, total independência. Isso foi muito bacana. Esse, pessoal, foi um dos temas mais controvertidos no Estatuto de Roma, na conferência. Olha que isso causou muita polêmica. Estados Unidos, Cuba, Índia e Irã, todos eram contrários a essa independência do procurador-geral. Outros países, como Suíça, Bélgica, Holanda, já eram favoráveis e defendiam a necessária independência desse procurador. A delegação americana até referiu aí ao procurador-geral como o homem mais importante do mundo, porque ele pode submeter presidentes, militares, diplomatas, alto escalão a julgamento perante o TPI. Ele pode levar a julgamento, mas não é ele quem de fato julga. Então, houve muita polêmica essa independência do Ministério Público, mas ela prevaleceu. Não tanto quanto desejável, não conseguimos obter o consenso desejado, mas foi o consenso possível. Por que digo isso? Porque o Conselho de Segurança da ONU pode barrar uma investigação do TPI, pode suspender por 12 meses, renovável mediante uma resolução, ele pode impedir a investigação do Procurador-Geral. Então, assim, é uma independência, pero não múltiplo. Há um controle político e jurídico. Checks and balances, equilíbrio de poderes do Procurador-Geral, ele é muito controlado, mas o TPI conseguiu garantir, assegurar a independência dele aqui no Estatuto de Roma, o que é importante, né? Para investigar crimes dessa gravidade, grandes autoridades, senão elas iam subtrair a atuação do tribunal, e o tribunal ia ser apenas mais uma história. O procurador-geral, né, ele pode contar também com outros procuradores adjuntos que o auxiliam. O TPI não fala quantos procuradores adjuntos pode haver e que matérias eles podem tratar. Eles podem tratar tudo de que o procurador-geral lhes delegar, tudo bem? Então, ó, eles podem desempenhar qualquer uma das funções que incumbam aquele, ao procurador-geral. E aí ele vai, e o procurador-geral tem total autoridade, ó, para dirigir e administrar seu gabinete, pessoal, instalações e outros recursos. Olha que interessante que o TPI fala, os procuradores adjuntos serão nacionalidades diferentes e desempenharão o respectivo cargo em regime de exclusividade. Só pode ser procurador do TPI. Mas tem representantes de países da América do Sul, da Europa, africanos, asiáticos, né? Tanto o procurador-geral quanto os procuradores adjuntos devem ter elevada idoneidade moral, elevado nível de competência e vasta experiência em processo penal. Devem possuir um excelente conhecimento sem fluentes em pelo menos uma das línguas de trabalho do tribunal. O TPI tem 2 línguas de trabalho, o inglês e o francês. Mas línguas oficiais ele tem várias, mas de trabalho, que são corriqueiras, são essas 2. Então, eles têm que ser fluentes, porque é preciso se comunicar, não é mesmo? O procurador-geral, então, é que faz essa decisão, se vai admitir ou não uma acusação. Chegam a eles comunicações, fatos, né, vários, diariamente chega ali, e ele vai determinar se vai abrir um inquérito ou dar início a uma investigação, de acordo com as informações que levam. Tudo bem? Ele tem essa autonomia. E aí, e se o tribunal estiver investigando, o procurador pode ficar de olho. Fala assim, me mande relatórios periódicos, me diga como está essa investigação aí, a cada 6 meses, a cada 12 meses, me digam aí, ó, como está sendo, para eu saber se essa investigação é de verdade ou não. Senão eu vou exercer a subsidiariedade, vou avocar essa investigação. Tudo bem? Então, a cada 6 meses, o procurador examina como é que os estados estão conduzindo as suas investigações internas. Então, tá certo. É o que diz o TPI no artigo 18. E quem julga no TPI? O procurador-geral, vimos, é quem leva a acusação, mas quem julga? Há juízes no TPI. Temos um juiz-presidente, que é eleito por um mandato de 3 anos, renovável, pode ser reeleito, mas há 18 juízes que julgam lá no TPI. Deixa eu mostrar para vocês a foto desses juízes. É assegurado o equilíbrio entre homens e mulheres e de várias nacionalidades, equilíbrio de gênero, que todo o globo esteja representado no tribunal. O mandato desses juízes é de 9 anos, né? Então, tenta fazer essa representatividade aí. Não é como aqui no Brasil, nos nossos tribunais superiores,
majoritariamente homens, né? Lá no TPI não busca uma representatividade. Então, o artigo 36 do Estatuto de Roma fala que o tribunal é composto por esses 18 juízes. O que esses juízes devem possuir? O que é que a gente precisa ter para ser um juiz no TPI? Olha lá, se liga. Reconhecida competência em direito penal e processo penal, experiência em processo, seja na advocacia, como procurador, advogado ou qualquer função semelhante. Tem que ter competência em estudar direito internacional, olha aí, direito internacional humanitário, os direitos humanos, que é o direito em tempo de guerra, de proteção às populações civis, às vítimas, aos soldados, né? Experiência em profissões jurídicas, um excelente conhecimento de ser fluentes em pelo menos uma das línguas de trabalho do tribunal, ou no inglês ou no francês, tem que ser fluente, tudo bem? Então, olha lá, as línguas de trabalho são inglês e francês, é o que eles atuam lá todo dia. Mas as línguas oficiais do TPI, o árabe, o chinês, espanhol, francês, inglês e russo. Todas essas são línguas oficiais, mas os documentos, o dia a dia, na secretaria, as línguas de trabalho são essas línguas. Tudo bem? Está aqui no artigo 50 do Estatuto de Roma, que diz aqui quais são as línguas oficiais e quais são as línguas de trabalho. Perfeito? Para você ser juiz no TPI, que é mais que você, como é que é feita a escolha desse juiz? É por uma eleição, os estados partes fazem essa eleição, eles tentam assegurar a representatividade dos principais sistemas jurídicos do mundo, common law, civil law, uma representação geográfica de todo o globo e juiz do sexo feminino e masculino. Olha que legal, a igualdade de gênero, né? E tem que ter juízes especializados em quê? Em violência doméstica e violência contra as crianças. Olha lá, direito da criança e adolescente e violência contra a mulher. Olha que legal no TPI. Então, tá certo. Já tivemos uma juíza brasileira lá no TPI, a Silvia Steiner. Ela compôs o TPI entre 2003 e 2016. A Silvia ficou um pouco mais de 9 anos, porque ela precisava concluir alguns julgamentos que ela já tinha iniciado. Então, tivemos essa representante de um país da América Latina, uma mulher, que nos representou ali, e hoje ela é desembargadora do TRF da Terceira Região, em São Paulo. Atualmente, o presidente do TPI é um juiz nigeriano, da Nigéria, né? Chile Eboy Osuji, é o atual presidente do TPI. Ele é eleito, né? Já falamos, um período de 3 anos, podendo ser reeleito uma única vez. Como é que está o TPI até agora? Foi efetivo, não foi? Como é que está o andamento dos casos no TPI? Até hoje, desde a sua instituição do seu funcionamento em 2002, já tivemos 30 casos. 15 casos ainda estão em estágio de pré-julgamento, na investigação. 18 casos já foram encerrados. Desses 18, 8 réus já foram condenados e presos. 1 está em grau de recurso e 4 réus já estão prestando reparação às vítimas, já estão indenizando suas vítimas. Bacana, né? Então, temos 8 réus presos, 18 casos encerrados, e aí vamos seguindo com o TPI. Que penas que o TPI aplica? As penas aplicáveis pelo TPI são prisão de até 30 anos. Opa, perguntinha para você. Qual o tempo máximo que uma pessoa fica presa no Brasil? Você sabe? No Brasil, o tempo máximo de cumprimento de penas, pessoal, são 40 anos. 40, sim, 40, professora, 40, sim. Mudou em 2019 com o pacote anticrime, aumentou o limite das penas lá no Código Penal, no artigo 75. No TPI, permanece uma prisão de até 30 anos. Mas o TPI também tem a pena de prisão perpétua, que não temos no Brasil. No Brasil é 40 anos e ponto. No TPI podem colocar uma pena de prisão de até 30 anos ou perpétua. Tudo bem? No TPI tem pena de morte, professora? Tem não. Ó, ele pode até ficar velhinho na prisão, pena de prisão perpétua, mas não tem pena de morte. E no Brasil tem pena de morte, professor? Perguntinha, o que você acha? Como regra, nós não temos pena de morte. A Constituição não admite no artigo 5º, como regra, mas uma exceção.
Você sabe qual? Em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. O que quer dizer esse artigo 84, inciso 19? Quer dizer que compete ao nosso presidente da República declarar a guerra. Quando ele declarar a guerra, é possível pena de morte no país. E essa pena de morte é executada quanto? Como, meus amigos? Por fuzilamento, paredão de fuzilamento. Não é injeção letal, não é cadeira elétrica, é fuzilamento que se executa a pena de morte no Brasil. Olha lá, previsão de pena de morte do nosso Código Penal Militar, do nosso direito interno, tá? Em caso de traição à pátria, quando o nacional toma as armas contra o Brasil, pena de morte, a pena máxima que tem lá, no 355, ó. Aqui termina a traição à pátria, lá no paredão do fuzilamento. Outro caso de pena de morte previsto no CPM, no Código Penal Militar, em caso de informação ou auxílio ao inimigo, quem presta auxílio ao inimigo para invadir, né? Ó, rest in peace, pena de morte para ele. Outro caso de pena de morte, ali no nosso Código Penal Militar, ó, quando o nacional provoca a debandada de tropa, impede a reunião, causa alarme, produz confusão, desordem ou desalento na tropa. Também pode ser punido com pena de morte. São essas as possibilidades que tem de pena no TPI, no TPI não, no nosso direito brasileiro de pena de morte em caso de guerra. No TPI não tem pena de morte, meus amigos, no TPI não tem pena de morte. Temos a prisão perpétua, que não temos aqui, mas não tem pena de morte. Olha aqui, as penas aplicáveis pelo Estatuto de Roma estão no artigo 77, ó, prisão pelo máximo de 30 anos, também tem prisão perpétua, além disso tem pena de multa e perdimento de bens, produtos e haveres. Então, ó, pode perder o dinheirinho, pode pagar uma multa e a prisão perpétua ou por até 30 anos. Mas não tem pena de morte no TPI. Por quê? Porque isso é um problema, né? Muitos estados, isso foi um problema muito grande na conferência para criar o TPI. Porque muitos países, por muito menos, têm pena de morte. Por exemplo, na China, por corrupção, tem pena de morte. E esses crimes mais graves contra a humanidade não teriam pena de morte? Não, no TPI não. Por quê? Porque em alguns outros países, outros sistemas não têm pena de morte, a Constituição não admite, como é o caso da nossa. Então, o TPI resolveu pegar leve, não tem pena de morte, mas tem a prisão perpétua. Tudo bem? Meus amigos, eu vou parar essa aula por aqui, depois a gente vai falar das vítimas no TPI. Por hora, quero deixar a seguinte mensagem para você, olha, abaixa a cabeça só se for para estudar mais um pouco. Não abaixa a cabeça na vida nunca, porque você merece, você é digno e você faz por onde. Você está aqui assistindo essa aula até esse momento, é sinal que você pode, que você consegue. Só abaixa a sua cabeça se for para estudar. Tudo bem? Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, pela atenção, por me receberem aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado da aula. E na próxima aula a gente vai falar sobre as vítimas do TPI, os desafios, os limites do TPI, as novidades que tem no tratamento em relação às vítimas, o direito delas expressarem sua opinião, seu sentimento, o que a gente ainda não tem no nosso ordenamento. Temos muito a aprender com o TPI. Fique com a gente para você aprender que você não vai se arrepender. Um grande beijo, já, já. Até mais.